Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Ellie. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de contar com a participação do André Ariovaldo. André Ariovaldo, é da cidade de Sorocaba, né? Sorocaba, São Paulo, e ele nasceu em berço espírita e desde sua infância tem se dedicado ao espiritismo, né? Ele é médium, orador, escritor, artista e líder. Desenvolve atualmente diversas atividades no movimento espírita e tem sido convidado a realizar palestras e seminários por todo o Brasil. Ele já abordou palestras em Araçatuba com o tema, lá no Irmã Angélica, o tema Os Quatro Princípios da Alma, né? Que é a substância, força, unidade e destino. Também no Centro Espírita Francisco de Assis, né? Ele abordou o tema Audácia do Bem e também proferiu palestra no Centro Espírita, no Grupo Espírita da Fraternidade, na última sexta-feira. Posteriormente mostraremos, no site mostraremos todas, né, as palestras. E na rádio algumas, né, devido ao tempo nosso aqui da rádio ser diferente. E eu quero deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo para os cumprimentos, né, do André Ariovaldo. Primeiramente, os cumprimentos aos nossos ouvintes, André. Muito obrigado, eu agradeço do fundo do coração a oportunidade, a todos os companheiros que estão nos assistindo, nos acompanhando pela rádio, pela internet. É uma grande alegria estar aqui em Araçatuba para que possamos falar um tanto mais a respeito da doutrina espírita e esperamos poder cumprir com as expectativas em torno da divulgação e das ideias espíritas em geral. Muito bem. Ô, André, eu gostaria, lógico que é impossível, né, mostrar para os ouvintes, principalmente para os da rádio, como eu já disse no início, pelo tempo, né, do horário que temos aqui na rádio, é impossível mostrar tudo na íntegra, o trabalho maravilhoso que você fez em nossa cidade desde quarta-feira, né, quarta, quinta e sexta-feira. Eu pedi então para você, né, para que você faça um apanhado desses temas sensacionais, inclusive a sua explanação muito bacana, interessante, de uma forma moderna, inclusive, né? E bem descontraída, uma coisa que eu acho muito importante nos palestrantes espíritas, aqueles que têm uma boa dose de humor. Lógico, né? O humor saudável, logicamente, né? Porque o público, né? Não se cansa, né? O público assiste, se diverte e aprende ao mesmo tempo, né? Os postulados espíritas com uma dose de humor. Eu achei isso muito interessante em suas palestras. Eu gostaria que você fizesse um apanhado desses três assuntos para os nossos ouvintes da rádio. Vamos mostrar também esse apanhado no site também. Inicialmente, o tema que nós abordamos no Irmã Angélica, que são os quatro princípios da alma. É um artigo publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de setembro de 1863, onde ele publica um artigo de um amigo, o Sr. R. Schneider, sobre esses quatro princípios. O nome do artigo é A União da Filosofia e do Espiritismo. E o autor ele fala sobre a presença de quatro elementos, quatro princípios, que seriam a substância, a força, a unidade e o destino. Substância significa que nós somos alguma coisa, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós somos compostos de substâncias. E estas substâncias, elas são substâncias materiais. Independente do grau em que o espírito se encontre, ele está sempre revestido do elemento material. Mas se ele for um espírito purificado, este elemento material será também purificado de acordo com o grau e gênero evolutivo do espírito. Então, quanto mais purificado for o espírito, mais purificadas serão as matérias que estarão envolvendo este espírito na vida espiritual. Mas essa substância, ela sempre estará presente, permanente em cada um de nós, independente do grau em que nos encontrarmos. A força é a força de mudança. Então, ninguém pode resolver a nossa vida, nem Deus vai fazer isso por nós. Deus já nos deu inteligência, capacidade, amigos
e todas as outras ferramentas necessárias para que nós possamos utilizar destas ferramentas e desenvolvermos aquilo que ainda deve ser desenvolvido dentro de nós. Então nós temos em nós a força de mudança. A vontade, ela é a maior força do universo, mais forte mesmo do que o próprio amor, porque para amar é necessário querer. O amor é a lei da vida. O amor é realmente o que germina as plantas, eleva as ondas, mas para que o amor ele se implante dentro de nosso coração, é necessário que a nossa vontade vá ao encontro desse amor, que nossa vontade queira desenvolver este amor dentro de nós. Então nós temos esta força de mudança e através desta força nós podemos alterar completamente o quadro da nossa existência. Um exemplo desta força é a de Gandhi, que libertou a Índia pela não violência. Ele libertou toda uma nação sem dar um tapa em ninguém. Jesus, que é o nosso modelo e guia, também aplicando esta força, mesmo sendo crucificado, segundo ele mesmo afirma, venceu o mundo. Allan Kardec, utilizando-se desta força, codificou a doutrina espírita sem nunca ter visto um espírito. Então são exemplos que podem e devem ser seguidos. Saulo de Tarso, antes da sua conversão, era um perseguidor cruel, implacável, mas quando cai em si, torna-se uma pessoa melhor. Compreende a proposta do Evangelho de Jesus, que é a do levanta-te e anda. Não existem faltas irreparáveis. A lei não é de dor, a lei é de trabalho, solidariedade, progresso, justiça, fraternidade. Nós não estamos aqui para sofrer. Se nós sofremos, é porque nós estamos falhando nas nossas opções. E o resultado destas opções, em muitas das vezes, são as dificuldades e os sofrimentos que nós encaramos. Então, só depende de nós, aplicando esta força de vontade, a força de mudança, modificarmos o quadro da nossa vida, compreendendo a proposta do levanta-te e anda. Assim como Maria Magdala, que antes era uma meretriz do sexo na sua época, quando cai em si, ao invés de se descabelar pelos cantos e de se entregar a um processo de culpa irremediável, ela, compreendendo também a proposta, vai e passa a ajudar os seus semelhantes e, segundo consta na história, depois que ela parte para a vida espiritual, ela parte cheia de plenitudes. Então, esse seria o segundo princípio, o da força. Unidade, nós somos seres únicos e esta unidade ela é intransferível, ou seja, a minha responsabilidade é a minha responsabilidade e não a sua responsabilidade, e vice-versa. Nós devemos sim nos entreajudarmos. A solidariedade é uma das leis da natureza que deve estar focada dentro de cada um de nós. Mas nós não podemos mudar a vida de ninguém, primeiro porque não temos essa possibilidade. E segundo, porque se nós tivéssemos esta possibilidade, o que seria então do mundo? Nós estaríamos muito mais preocupados em mudar a vida dos outros sem mudar a nossa própria vida. Então, se nós desejamos mudanças positivas e concretas na nossa existência, esta mudança depende de nós em primeiro lugar e dos outros em seguida. Então, essa unidade ela é intransferível. E o destino é a nossa perfeição, a nossa felicidade. À medida em que nós vamos nos desenvolvendo, compreendendo a nossa unidade, aplicando a nossa força e trabalhando melhor as substâncias que estão ao nosso redor, vamos purificando os nossos sentimentos e esta purificação vai nos fazendo entender melhor e com mais profundidade a importância do trabalho com o próximo, e esse trabalho com o próximo, que nós compreendemos pela caridade, é o que haverá, sem sombra de dúvidas, de diluir em nós os maus sentimentos, e isto faz com que a gente consiga ter uma projeção espiritual cada vez mais evoluída, até atingir a perfeição, a felicidade plena e inalterável a que todos nós estamos objetivados. André, uma coisa que você falou na primeira palestra, na quarta-feira, e ficou um pouco de dúvida. Inclusive, pessoas, eu falei, não, pode deixar que eu vou questioná-lo, né, assim que, quando for possível, né, quanto a isso. Em relação aos espíritos maus, bons e os puros, né, e aí você falou em relação ao perispírito, né,
que todos têm, né? Todos temos e todos têm o perispírito. Porém, já alguns expositores já afirmaram que o espírito chega a um certo grau de evolução. Isso me questionaram lá depois também, inclusive, né? Que o espírito chega a certo grau de evolução que ele não tem mais o perispírito. Depois do que você explicou lá na quarta-feira, eu passei a pensar de uma outra forma. Pensei, não tem mais o perispírito como é o nosso, né? Porque chega a certo grau de evolução que já fica tipo de uma luz, né? Tipo de uma luz, não tem o formato, por exemplo, humano, né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Inclusive, né, na janela do Chico Xavier lá, quando entrou duas luzes, inclusive as câmeras filmaram, inclusive, né? Entraram duas luzes, né, pela janela e ele depois o Chico afirmou que era sua mãe, né? E Emmanuel, né? O que você tem a esclarecer, inclusive, para pessoas que me questionaram isso lá na quarta-feira? O espírito, ele perde esse formato que ele tem, que nós temos hoje, com a evolução, torna-se um ponto de luz, ou como que você explica isso para nós? Allan Kardec, na questão de número 88 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada, constante? E eles respondem: aos vossos olhos não, mas aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, um clarão, uma centelha e uma fagulha. E Herculano Pires, ele faz uma nota, uma observação no rodapé desta pergunta, comentando que neste ponto se faz uma abstração pelo pensamento do perispírito. Mas esta abstração pelo pensamento, ela não é uma abstração real. Nós podemos, pelo pensamento, imaginar um espírito sem perispírito. Pelo pensamento, nós podemos imaginar o espírito como um foco, um clarão, uma fagulha. Mas na questão de número 284 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como podem os espíritos constatar a sua individualidade depois da morte, sendo que já não tem mais um corpo perispiritual? Perdão, sendo que já não tem mais um corpo material, carnal. E os espíritos respondem: constatam pelo perispírito, e etc., completando a pergunta. Na questão de número 186 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: existem mundos onde o espírito vive a descoberto, sem um corpo material, somente com seu corpo perispiritual? Resposta: sim. E este envoltório é tão etéreo, tão sutil, que para vós é como se não existisse. Eis o estado dos espíritos puros. É que eu entendi depois da sua colocação. Exatamente. E ainda em O Livro dos Médiuns, no capítulo 2, livro 2º, item 55, Allan Kardec faz um comentário dizendo que, independente do grau em que o espírito se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito que se eteriza à medida em que ele avança na hierarquia espiritual. Então, um espírito puro, ele tem um perispírito puro. Mas esse perispírito, Gênese, capítulo 14, item 19, formação e propriedades do perispírito. Allan Kardec afirma que o perispírito ele é extraído do fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal, ainda na Gênese, capítulo 10, 11 e também no 14, vai afirmar completamente que este fluido universal é matéria, matéria cósmica primitiva, o éter do espaço, matéria elementar. Então, esse corpo perispiritual, ele é formado de matéria, mas de uma matéria que se encontra em um grau que para nós é imperceptível. Então, para nós é como se não existisse. Então, quando a pessoa comenta, o espírito, quando chega na purificação, não tem mais perispírito. O perispírito que nós compreendemos, sim, não tem mais. Mas ele continua tendo um corpo perispiritual adequado à sua pureza, formado de uma matéria tão pura quanto é a sua pureza moral, que é aquilo que ele conseguiu atingir. Muito bem. Inclusive, né, o perispírito ele é muito elástico, né? Inclusive quando desencarna pelo processo natural que desencarnamos, o perispírito tem o formato de um ancião, né? Bem velho, né? E depois há uma transformação tão grande, uma plástica tão perfeita da espiritualidade, né, André? Que depois torna-se tão pequenininho do formato de um ovo, né? Para entrar no ovário novamente, para ser gerado novamente, para nascer uma criancinha pequenininha, isso naturalmente, né? Quer dizer, é uma plástica muito grande, né? Uma transformação muito grande que sofre, né? O perispírito, né? Exatamente, porque ele não tem esta questão estática do corpo material. O corpo físico ele tem sempre essa forma. O corpo perispiritual ele pode ter inúmeras formas de acordo com a vontade do espírito.
E ainda, esta forma ela pode variar de acordo com aquilo que está sendo solicitado do espírito. Por exemplo, digamos que nós, em uma reunião mediúnica, solicitemos a presença de espírito X. Então, esse espírito, digamos que na última encarnação ele tenha sido homem. Então, ele vem com a personalidade com a qual está sendo solicitado. Digamos que seja João, o nome desse espírito. Então, nós solicitamos a presença do João para que possamos conversar com ele. Então, ele assume a forma de João para que possa nos atender. Mas digamos que nós evoquemos ou solicitemos a presença de um espírito que se chama Maria. Mas essa Maria é o mesmo João numa outra existência. Então ele deixa a forma do João e assume a forma da Maria, porque é a forma com a qual ele está sendo solicitado. Então os espíritos, eles podem muitas vezes alterar a sua forma de acordo com a necessidade do momento, graças a essa elasticidade do corpo perispiritual. Muito bom. Se formos falar sobre o perispírito aqui, a gente vai até amanhã, porque é uma coisa fantástica, né? Inclusive aí já envolve outras coisas, como perispíritos, né, que se tornam ovoides, perispíritos que se tornam formato animalesco e assim vai, né, André? Exatamente. Estas formas, elas estão no pensamento do espírito. Não são formas impostas, não é um outro espírito que impõe esta forma para este outro. É o próprio espírito que, pela sua condição moral, pela sua forma de encarar e interpretar a vida, pode fazer com que o seu corpo perispiritual adquira formas desproporcionais àquelas que nós conhecemos, que é o formato padrão do formato humano. Muito bem. Então vamos, eu deixo você à vontade para dar continuidade nesse assunto da quarta-feira ou passar para o próximo. Pois bem, no caso da questão ainda do perispírito, é um dos assuntos mais complexos em torno da doutrina espírita depois da mediunidade, porque a falta de compreensão em torno do perispírito, ela gera muitas ideias que são místicas ou sobrenaturais e que não dizem respeito à realidade apresentada por Allan Kardec no Espiritismo. Hoje em dia, nós observamos que existem três gêneros de espíritas. Primeiros, os que são radicais. Allan Kardec até debaixo d'água, mas não respeita a opinião do terceiro. Então, quem enfiar Allan Kardec goela abaixo. Isso é negativo. Os outros são aqueles que não adotam Allan Kardec para nada. Não aceitam Allan Kardec e acham que Allan Kardec está ultrapassado. Também é muito perigoso, porque Allan Kardec é o nosso porto seguro. E os que estão no meio desta balança, neste equilíbrio, são aqueles que compreendem a importância de Allan Kardec, que não abandonam Allan Kardec por nada, mas que sabem ser flexíveis e maleáveis a fim de, mesmo que não concordando com este ou aquele ponto de vista da pessoa, eles sejam inteligentes o suficiente para trazer a pessoa até Allan Kardec e fazer com que a pessoa compreenda o mesmo assunto sob uma outra ótica, sem ter a intenção de convencer nem de converter ninguém. Esses são os bons espíritas. Muito bom. Inclusive, né, as informações do mundo espiritual vão chegando, né? Aí a gente tem que estar atualizado. Às vezes eu acho que tem muita gente que critica, às vezes sem até ler novas informações, né? E passar pelo crivo da razão, logicamente. E questionarmos lá, inclusive verificarmos André Luiz, né? Por exemplo, Emmanuel, né? André Luiz, que lá nas entrelinhas, né, das colocações de André Luiz principalmente, tem muitas informações ali que chegaram posteriormente e que ali estão nas entrelinhas, né? Sem dúvidas, com toda certeza. Mas para que uma pessoa ela possa compreender Emmanuel e André Luiz, ela precisa entender Allan Kardec. Porque Allan Kardec é a base daquilo que André Luiz e Emmanuel estão dizendo. Se a pessoa não lê Allan Kardec e só lê André Luiz, ou só lê Emmanuel, ou só lê outras obras, ela até consegue entender um pouquinho aquele princípio, mas isso vai se misturar com muitas ideias que ficarão desproporcionais à realidade da doutrina espírita. E aí é que surgem as intrigas. Olha, fulano é contra André Luiz, fulano é contra Emmanuel. Não é que é contra nem a favor. O que está faltando aí é a base sólida da codificação. Então, Allan Kardec, quando bem compreendido, ele nos dá uma base sólida para interpretar corretamente as informações de espíritos sérios como André Luiz e Emmanuel.
Mas sem Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel podem fazer com que a pessoa, ao invés de compreender o espiritismo, se confunda em relação ao que é o espiritismo, porque lhe falta uma base. É como se ela quisesse trabalhar em um laboratório químico sem estudar química. Porque para ela, muitas vezes, o estudo da química não é interessante, mas a prática fica mais gostosa. Então ela quer botar a mão na massa, mas ela não quer estudar o fundamento daquilo que ela está fazendo. Então, se deseja entender espiritismo, é indispensável trabalhar Allan Kardec em primeiro lugar, e partindo de Allan Kardec, nós seremos capazes de compreender o que querem dizer os espíritos quando trazem estas ou aquelas informações. Muito bem. Ô, André, fala pra gente um pouquinho sobre, logicamente que não tudo que você falou lá na palestra, não dá tempo, mas sobre a audácia do bem, né? No caso aqui, as pessoas que têm o hábito de pensar e afirmar, né? Isso não é para mim, estou tentando ser espírita. Tem gente que fala, eu estou tentando ser espírita, mas acha que eu sou espírita, né? Com coisa que é ser perfeito, né? E, sou somente um grãozinho. Quem sou eu para assumir importante tarefa? Um dia eu chego lá. Eu sei que estou fazendo. Se o que eu estou fazendo ajudar a um só, já está muito bom e tal, e etc. Fale um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso aqui. É pensar pequeno em relação ao bem. Allan Kardec pergunta por que o mal reina sobre a terra? E os espíritos dizem, porque os bons são tímidos. Então, quando os bons quiserem, dizem os espíritos, eles assumirão a preponderância. Muitas vezes nós reclamamos do abuso do mal, mas muitas vezes nós não fazemos nada para impor um limite ao mal. E isso demonstra que nós estamos sendo coniventes com o mal. Quem não faz nada contra o mal está apoiando as suas consequências. Então, quando nós estamos ligados às questões do bem, seja independente de qualquer religião, quando nós estamos nos propondo a trabalhar pelo bem, nós precisamos fazer coisas grandes pelo bem, fazer acontecer. Certa vez eu tive o ensejo de escrever um livro, desejo de escrever um livro, e no livro eu, no prefácio, escrevi como título do prefácio a seguinte frase: se este livro ajudar a uma só pessoa, é porque não presta. E isto causou um horror por grande grupo de amigos. E eles falaram assim: André, você está errado, fala de uma forma diferente e tal. Eu falei, mas veja só, digamos que você seja um compositor e você se dedica para compor uma música no violão, ou então no piano, ou então no teclado, seja o que for. E aí você vai, apresenta para um número de pessoas e só uma gosta. Prestou a sua música? Não, não prestou. Não foi legal o seu trabalho. Então, quando se trata de fazer alguma coisa, não é para uma pessoa. Nós temos que pensar em multidões, em atingir milhões de pessoas. Se a gente vai conseguir é outra coisa, não importa. Mas tem que ser essa a nossa congruência, ou seja, eu desejo isso do fundo do coração e é isso que eu quero fazer. É assim que nós precisamos pensar em relação ao bem, nada de pensar pequenininho. Porque pelo menos a gente pensando grande, se a gente não conseguir o grande, a gente pelo menos o médio vai conseguir. Porque nós estamos nos esforçando para obtermos resultados grandes. Grandes expectativas geram competência, só que poucas expectativas geram incompetência. Quando você não tem grandes expectativas, você não vive de expectativas em torno do que você está fazendo, você não está sendo competente no que você está fazendo. Acreditar que a espiritualidade está resolvendo tudo é pensar pequeno, porque nós somos a espiritualidade. A única diferença é que nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, se nós desejamos trabalhar pelo bem, trabalhar para o bem, com a espiritualidade, devemos fazer a nossa parte. E devemos fazer pensando em tudo aquilo que pode ser feito de bom e de melhor pelo semelhante. Então, quando se trata de fazer o bem, devemos ser tão audaciosos quanto o somos quando se trata de fazer o mal. Por isso que o mal reina ainda na Terra. Muito bem, esse nosso trabalho modesto, simples, amador, né, como você observa aqui, como quem está nos assistindo também pode observar, né, de uma forma amadora. Mas o programa do rádio começou já há 8 anos, André. Era um sonho meu e tal, e depois a USE acabou acampando a ideia e tal, né, e
corremos atrás de tudo tal para viabilizar. Mas as pessoas, até então, na grande região de Araçatuba, onde o nosso programa radiofônico alcança, né? As pessoas, eu tenho certeza que muitas tinham uma ideia totalmente diferente do que é o espiritismo, né? Tanto é que eu cheguei na rádio e alguns colegas, né, alguns até brincando, mas outros falando sério, ô Nelson, o que você vai apresentar aqui? Você vai bater tambor aqui? Vamos rodar, vamos fumar charuto aqui? O que vocês vão fazer aqui, né? O que você vai fazer aqui? Eu falei, não, espera que vocês verão, né? Eu trouxe pessoas para falar. Aí hoje em dia a pessoa, poxa, as pessoas encontram as pessoas na rua, né? Pessoas que não são espíritas. Esse é o maior objetivo, foi o maior objetivo do programa, é levar o espiritismo para fora dos centros espíritas, mostrar para pessoas não espíritas. Esse foi o maior objetivo que, graças a Deus, nós alcançamos. Pelo fato de eu encontrar pessoas na rua que falam assim, ó, eu não sou espírita, nunca entrei no centro espírita, mas eu ouço lá, poxa, aquelas pessoas que você leva lá falam coisas bacanas, né? Fala sobre Jesus, fala sobre Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Que bacana, poxa vida, hein? Pessoas que jamais entraram e que nunca entrarão num centro espírita. Pessoas até que, às vezes, mulher, principalmente, que o marido não deixa ir no centro, entendeu? Padres, pastores evangélicos estão nos ouvindo, né? Depois, posteriormente, surgiu o site, né? E depois, pouco tempo para cá, com a imagem. Esse site a gente puxa o relatório mensal, se quiser puxar diário também, puxa o relatório mensal, vem tantos mil acessos, né? Inclusive de vários países do mundo, países inclusive que a internet é censurada, a internet é bloqueada. Nós temos acesso, temos vários acessos em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, né? Na China, pouco mais tempo que a China é bloqueada. Então nós temos acesso por aí tudo. É isso que você falou. Começou lá do programa de rádio, né? E mantemos o programa de rádio porque a metade da população ainda não tem acesso à internet, inclusive, né? Principalmente de banda larga, porque para mostrar uma entrevista dessa nossa, por exemplo, na internet, no site, a pessoa tem que ter banda larga, senão não consegue baixar, né? Então é um trabalho que vai assim, a gente vai começando com tanta vontade e depois a gente vê os frutos, né? E é isso aí que você falou, né? Não é para uma pessoa só, né? Quanto mais pessoas a gente sabe que está ouvindo o rádio, quanto mais acessos estamos tendo pela internet, isso para a gente é uma alegria muito grande, André. Sem dúvidas. Não que nós vamos ficar frustrados se ajudar uma só. Não é essa a ideia. A ideia é realmente a questão da expansão. Nós precisamos, quando se trata do bem, pensar na expansão do bem. E expansão do bem em uma pessoa não é expansão do bem. Faz o bem para aquela pessoa? Sim, ótimo, ajudamos aquela pessoa, para ela foi importante? Sim, isso tem muito valor, para ela tem muito valor, para a gente tem muito valor. Mas nós estamos falando no sentido geral, de uma expansão geral. Não somente da expansão individual, mas da expansão geral. E é exatamente esse tipo de exemplo que você acabou de colocar que cumpre com essa proposta de ser audacioso em relação ao bem. Quando você faz alguma coisa, você pensar grande para que atinja grandes proporções e ajude grande número de pessoas. É esta a proposta. Muito bem. Mais alguma colocação sobre esse assunto da audácia do bem? Não, então vamos abordar aqui alguma coisa que você. Ó, gente, nós estamos gravando aqui. Eu gosto de ser bem claro. Nós estamos gravando aqui no hotel, no Príncipe Hotel em Araçatuba, São Paulo, onde o André está hospedado. Nós estamos gravando aqui na tarde da sexta-feira. E ele ainda vai abordar essa palestra que ele vai comentar aqui agora, nessa gravação, ele ainda vai abordar à noite, tá? Então fala um pouquinho para nós, André, do que você falou, né? No caso aqui agora, para quem está nos ouvindo agora, você já falou na noite da sexta-feira. Nós, em relação a qual tema que a gente... Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, ele também é uma proposta de renovação pessoal. Ou seja, quando nós desejamos melhorar o que está ao nosso redor, é imprescindível mudar o que está dentro de nós mesmos. Ninguém muda a vida fora se não mudar a vida dentro. Porque tudo que acontece fora é uma projeção do mundo interno. Nós projetamos, exteriorizamos o que sentimos no coração. Então, uma pessoa que constantemente tem maus pensamentos, como ela verá o mundo? Com bons olhos? Não. Ela verá o mundo com olhos negativos. Mas se é uma pessoa que tem bons pensamentos, o hábito dos bons pensamentos, então ela conseguirá ver o mundo de uma forma mais otimista.
Se é uma pessoa que tem o hábito de acreditar que ninguém presta, então todo mundo para quem ela olhar será uma pessoa que vai gerar desconfiança. Mas se é uma pessoa que tem o hábito de acreditar nas pessoas, então ela terá uma rede de relação maior, terá mais amigos, terá pessoas que gostarão mais dela, porque é aquilo que ela está emitindo. E a vida ela funciona exatamente nesse feedback. É o toma lá da cá. O que nós fazemos para o mundo, do mundo volta para nós. Quando nós queremos melhorar a nossa relação com as pessoas, porque o relacionamento é a proposta do Evangelho. Muito mais importante do que você ter conhecimento é você saber se relacionar. Porque as boas relações, elas geram conhecimentos que muitas vezes não se encontram em livros. Quando nós abraçamos uma pessoa, nós estamos falando uma linguagem que não pode ser expressada pela boca. Quando nós apertamos carinhosamente a mão de alguém, nós estamos dizendo para ela coisas que nós seríamos incapazes de dizer com os lábios. Então, tudo na vida está muito mais relacionado ao abstrato do que ao concreto. Não é o carro novo que a pessoa compra, é o prazer que ela tem quando entra no carro novo. Não é o veículo em si, é o sentimento, é a emoção, é o prazer, é o interno. Então, a proposta do autoconhecimento é justamente a de fazer com que a pessoa olhe para dentro de si mesmo mais do que olhe para os outros. Jesus, ele traz exatamente esta proposta quando ele afirma: vocês olham demais o argueiro no olho do vizinho e não vê a trave que está no seu. Então é indispensável observarmos não os nossos defeitos, porque não importam os nossos defeitos, importam as nossas qualidades. Não devemos focar no mal que fazemos ou no bem que deixamos de fazer. Devemos focar no bem que podemos ainda fazer, porque é o bem que nós fazemos que haverá de reescrever a nossa história. Geralmente nós nos preocupamos com as nossas imperfeições, mas não valorizamos as nossas qualidades. Como eu posso ser feliz se não valorizo o que há de bom em mim? Então, para que nós possamos valorizar o que está fora, ou então valorizar as pessoas, é indispensável valorizar a si mesmo. O olhar para dentro de si mesmo gera resultados diferentes para a própria pessoa, porque então ela passa a compreender melhor os motivos que a estão levando ao desequilíbrio, ao desconforto, ou mesmo à felicidade, à alegria, à paz. Então, a busca do autoconhecimento que nós procuramos abordar é exatamente esta, a de olhar para dentro de si mesmo. E quando se faz isto, a vida ela passa a adquirir outras dimensões e a nossa interpretação ela muda quase que radicalmente. Muito bem. Nesse assunto é só essa colocação? Momentaneamente, sim. Eu aguardo agora a sua pergunta. Tá, então eu vou. Nós estamos com um tempinho aqui ainda. Eu vou pedir para você. Era para ter feito isso na hora que você estava falando sobre aquele assunto, mas passou. Uma coisa que você abordou na primeira palestra que você fez e que arrancaram muitas gargalhadas, né? Com muitas gargalhadas, muitas risadas do público ali presente no Irmã Angélica. Aquela colocação que você fez, que da mulher lá, da colega de trabalho do Divaldo Pereira Franco. Eu gostaria, eu gostaria que, se possível, você contar, porque para os nossos ouvintes, para os nossos amigos do site também, aquele impulso, né, que o Divaldo deu, né, para uma colega de trabalho. Foi muito interessante aquela colocação. Eu creio que algumas pessoas conhecem essa passagem, mas eu gostaria que você contasse para os nossos amigos que ainda não sabem dessa passagem, né, do Divaldo Pereira Franco com uma colega de trabalho. Ele conta que todos os dias, na repartição onde ele trabalhava, uma colega de trabalho que ela tinha alguns conflitos pessoais, né? Ela não era uma pessoa que se vestia muito bem, ela andava meio descabelada, não cuidava muito do aspecto físico, da aparência, por causa dos problemas internos, né? Questão do autoconhecimento. Então ela estava ruim por dentro e aquilo se exteriorizava. Sim, de certa forma, né? Se exteriorizava no rosto, na expressão e nos cuidados pessoais. E todos os dias ela ia até Divaldo e perguntava: e aí, Divaldo, como é que eu estou hoje? Porque é aquela coisa, você vai no médium, né? Então você acha que médium ele sabe todos os seus segredos.
E ela ia nessa expectativa. Ô, Divaldo, como é que eu estou hoje? Ah, querida, você está linda, você está muito bem. Na intenção de animá-la, para ver se ela saía daquele marasmo, daquela questão sombria, né? Mas isso foi vários meses, aquilo acontecendo. Todos os dias ela perguntava para o Divaldo como que ela estava, sempre com a mesma aparência, taxada. E o Divaldo sempre procurava falar que ela estava bem e tal. Até que um dia o Divaldo não estava muito bem. Aqueles dias que a gente acorda, não está muito satisfeito, está meio cansado, meio estressado. Todos nós temos esses dias, né? E a moça, quando foi até o Divaldo e perguntou, Divaldo, como que eu estou hoje? E ele disse, olha, você está ridícula, tá uma bruxa, vai pentear esse cabelo, vê se arruma, vai passar um batom, né? Essa roupa feia que você está usando, vai se cuidar, menina. E ela levou um susto porque ela até então não esperava aquilo, né? E o mais interessante disso tudo é que esse choque térmico que ela recebeu do Divaldo funcionou. Depois, nos outros dias, ela começou a aparecer com uma aparência mais agradável, já estava usando batom, já estava com uma roupa mais leve, por assim dizer. Então, muitas vezes esse choque emocional ele funciona. Geralmente, as pessoas elas entram em estados masoquistas, ou seja, eu quero sofrer para que, sofrendo, encontre a atenção dos outros. Então, às vezes, a pessoa tem medo de deixar de sofrer, a pessoa tem medo de ser feliz e, com isso, perder a amizade de algumas pessoas, o amor, a atenção das pessoas. Ela descobriu que, estando doente, estando ruim, estando depressiva, estando assim, estando assado, ela adquire atenção e aí ela se infiltra nesse estado. Então, a psicologia chama de estado masoquista. A pessoa entra nesse estado masoquista, ou seja, eu quero sofrer, porque quando o outro me diz, olha, coitado do André, coitado do Nelson, a gente fala assim, ai, que bom, estão percebendo. E aí a gente acaba se acomodando. E quando o Divaldo ele dá aquele choque na moça, ela revigora, ela sai daquele estado e aí ela passa a cuidar de si e percebe que podia obter os mesmos resultados, as mesmas atenções, mas mantendo a sua aparência, sendo agradável. Pelo contrário, ela melhorou o seu relacionamento, porque algumas pessoas não gostavam muito de conversar com ela, porque ela era muito depressiva, muito negativa, e depois disso, depois daquele choque, ela revigorou e passou a ter um comportamento diferente. Não é que a gente vai fazer isso com todo mundo, senão a gente vai virar um cavalo, dar coisa em todo mundo, né? É, só se for todo dia. Mas em alguns momentos, para algumas pessoas, esse choque ele funciona e funciona muito bem. Muito bem. Você falou também lá na quarta-feira, né? As pessoas que gostam às vezes de ficar doente para ter uma certa atenção e tal, e depois vai até o médico, você citou lá, né? Mas não tem nada, né? E vai lá no outro médico, não tem nada, não, mas eu tenho. Você, inclusive, abordou muito bem esse assunto lá. E aí, no caso, a pessoa até vai, o médico não dá nada, nos exames não consta nada, a pessoa vai procurar médiums por aí para ver espíritas, para ver o que que tem realmente, e muitas vezes não é nada. Exatamente, exatamente. Não podemos descartar as exceções, ou seja, existem realmente problemas materiais que não são descobertos pelos médicos, mas que muitas vezes lá adiante, com a evolução da medicina, descobre-se a causa e consegue resolver aquele problema que era realmente físico. Mas muitas vezes, em grande parte, aliás, o problema não é físico, o problema é realmente espiritual, é realmente moral. Allan Kardec comenta quando fala em O Livro dos Espíritos, nas questões 257 em diante, ensaio teórico sobre a sensação e percepção dos espíritos. Ele comenta que o espírito, ele é o agente das sensações. O corpo em si não sente, o corpo só tem sensações quando na presença de um espírito. Tanto é que se o espírito deixa o corpo pela morte, pode-se mutilar o corpo que o corpo em si não vai sentir nada, porque o agente que é o transmissor das sensações partiu. Esse agente transmissor e receptor das sensações é o espírito. Então, quando nós estamos encarnados, nós sentimos sim um beliscão? Sentimos. Mas nós só sentimos esse beliscão porque existe um condutor, que é o corpo perispiritual, que transmite aquela sensação externa para nós. Mas se nós não estivéssemos no corpo e tivéssemos desencarnado, morrido, então poderia beliscar o corpo, que o corpo em si não sentiria nada. Então, todas as sensações que nós temos na vida material, sejam quais forem,
E mesmo as doenças, elas têm como princípio o agente, que é o espírito, o princípio inteligente que está encarnado nesse corpo. Porque um corpo morto não tem doença. Um corpo morto está morto. A doença só existe quando existe um espírito condutor. E muitas vezes a doença, ela é psicossomática, ou seja, ela começa na mente do espírito. Pensamentos negativistas. Existem pessoas que são paranoicas em relação a doenças e acreditam que se fizerem isso, se fizerem aquilo, podem ficar doentes e procuram aí muitas vezes a saúde ideal e formas de nutrição e formas comportamentais, físicas, exercícios. Ótimo, excelente. A nutrição é super importante, os exercícios físicos são super importantes, mas não adianta ter um corpo saudável e uma mente poluída, porque a mente poluída vai prejudicar o corpo saudável, porque tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa cabeça. Quando nós pensamos negativamente, nós somatizamos isso no corpo, ou seja, o corpo ele vai entender o nosso negativismo, e esse negativismo, ele pode mesmo baixar a nossa imunidade, e baixando a nossa imunidade, nós estamos mais sujeitos às doenças. Conta uma história de uma madre que foi visitar alguns presos, e no presídio, um dos presos, ele tira uma seringa de sangue e aplica na madre. E quando ele aplica na madre, ele diz: agora você vai morrer da doença que eu tenho, que era a AIDS. E depois disso, depois de um tempo, a madre fez os exames necessários e ela não adquiriu a doença. Por que que ela não adquiriu a doença? Porque o pensamento dela, o coração, a caridade, as atitudes dela eram atitudes decentes, positivas. E isto fortaleceu o seu estado imunológico, o seu sistema imunológico, e que evitou com isso a infectação da doença. Coisas que com uma outra pessoa, entre aspas, comum, possivelmente não aconteceria, ficaria infectada. Então, se nós adoecemos, muitas vezes essas doenças, elas estão partindo da doença mental, a forma de encarar a vida, a má interpretação, a valorização do aspecto negativista, a valorização do mal, a valorização das imperfeições, do podre que tem em si, valoriza demais o que não presta, mas não para prestar atenção no que você tem de bom, no que você tem de útil, na sua inteligência, na sua capacidade. Não para entender, para tentar entender ao menos, que nós somos filhos de Deus, essências divinas. Jesus já falava isso: vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Está em nós isso, não estamos privados deste poder. Mas nós não acreditamos nisso. E quando nós não acreditamos nisto, é natural, é normal que os problemas imunológicos, doenças, venham e se instalem no corpo material. Então, realmente, às vezes a pessoa ela vai no médico e ela acredita que tem uma doença. O médico vai, faz o diagnóstico, vê que não tem nada, mas ela quer estar doente, ela precisa estar doente, porque o problema não é nem estar ou deixar de estar. Ela usa a doença como uma ponte de ligação entre as outras pessoas. É a forma que ela tem para chamar a atenção. E isso é um estado mental muito doentio. Muito bem, o André Ariovaldo, eu quero deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo, né, do programa radiofônico, e também do site avozdoespiritismo.com.br para suas considerações finais e as suas despedidas, né, dos nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez, do fundo do coração, por esta oportunidade de falar sobre o Espiritismo, que é uma doutrina que eu amo de coração e procuro viver com todas as minhas fibras. E aos nossos irmãos que são espíritas, que assumem a bandeira do Espiritismo, eu gostaria de deixar a seguinte ideia, de que Espiritismo sem Allan Kardec não é Espiritismo. Pode ser o que for, você pode dar o nome que você quiser, mas não é Espiritismo. Se nós somos espíritas, nós precisamos ser espíritas com Allan Kardec. E não devemos adaptar Allan Kardec às nossas conveniências, ou seja, alterar as informações de Allan Kardec para aquilo que é interessante para nós e descartar aquilo que não é interessante. Ou nós somos espíritas e nos baseamos em Allan Kardec, ou não nos baseamos e não somos espíritas. Precisamos assumir uma posição.
Porque espiritismo e espiritualismo, Allan Kardec já define muito bem, são coisas completamente diferentes. Espíritas somos todos nós que adotamos as obras da codificação, codificada por Allan Kardec pelos espíritos. E espiritualistas somos todos nós que acreditamos em alguma coisa além de matéria. Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Se nós adotamos a bandeira do espiritismo, sejamos espíritas fiéis, fiéis à codificação, rejeitando tudo aquilo que possa contrariar o bom senso, a lógica e que não esteja embasado no controle universal do ensinamento dos espíritos, que é muito mais forte do que o pensamento do próprio Allan Kardec. Porque Allan Kardec, ele foi o codificador, mas nas obras da codificação não estão implícitas os seus pensamentos pessoais. Estão implícitos, sim, o pensamento do controle universal. Então, não é o pensamento de uma pessoa, não é o pensamento de Allan Kardec que nós estamos buscando, mas sim o pensamento de uma nuvem de espíritos, uma quantidade inumerável de espíritos que Allan Kardec sabiamente nomeou de controle universal do ensinamento dos espíritos. É esse controle universal, essa nuvem de bons espíritos que nós devemos seguir. E quando nós fazemos isso, nós caminhamos com passos seguros. Aos companheiros que não tenham compromisso direto com o espiritismo, ou seja, que são simpatizantes e que gostam das ideias em torno da doutrina espírita, que Deus os abençoe. Ilumine o seu coração independente da religião. O espiritismo, muito mais do que uma religião, é uma filosofia, uma ciência, uma moral que nos conduz ao bem. E este bem, ele não está vinculado a esta ou aquela doutrina. Está colocado no nosso coração. Brilhe a vossa luz para que Deus esteja cada vez mais presente na mentalidade do ser humano. Muito obrigado a todos. Um grande abraço com muito carinho. Eu que agradeço. Eu agradeço a participação do orador, do expositor espírita André Ariovaldo, lá da cidade de Sorocaba, São Paulo. E eu pedi, né, para o André para que faça a prece de encerramento do nosso programa. Para os amigos da internet, né, o André faz a prece agora. Para os nossos ouvintes da rádio, daqui a pouquinho você ouvirá a prece na voz de André Ariovaldo. Senhor amado, tende piedade das nossas almas. Auxilia-nos no bem, encoraja-nos, dá-nos força para seguir adiante. Jesus, ensina-nos a ser flexíveis, a respeitar o pensamento das pessoas, a fazer mais pelos outros do que por nós mesmos. Mas ajuda-nos também a não nos apagarmos. Ensina-nos a iluminarmos a nós mesmos, para que possamos nos tornar um clarão. E este clarão haverá de servir também de modelo e guia para aqueles que estão em nossa retaguarda. Mestre, que o vosso Evangelho se implante sobre a terra, em nossos corações, que a vossa mensagem de luz e esperança resplandeça e ilumine os quatro cantos do nosso planeta, que ainda paira sobre as nuvens da indiferença e da desolação. Fortalece-nos na união, na solidariedade, na fraternidade. Se nós, em um momento ou outro, viermos a julgar os nossos semelhantes sem os conhecê-los, chama-nos a atenção pela consciência, onde estão impressas as vossas leis. Alerta-nos para que possamos rever os nossos conceitos. Se em algum momento ousarmos julgar aquilo que não conhecemos, aquilo que não entendemos, mostra-nos um outro caminho. E se este caminho for o caminho da verdade, ajuda-nos a interpretá-la tal qual seja. Que o nosso coração, ainda orgulhoso e vaidoso, possa ser capaz de absorver a vossa paz, e que na nossa união, no nosso trabalho em conjunto, seja em torno do espiritismo, ou mesmo do catolicismo, ou mesmo entre os evangélicos, entre os budistas, não importa a religião,
que os nossos corações possam se unir, que possamos aprender o valor da fraternidade, muito mais do que o valor de algumas palavras, porque as palavras são matéria, a letra mata, somente o Espírito vivifica, enriquece-nos, ajuda-nos, para que possamos entender cada vez mais profundamente e de forma abrangente esta grande verdade, esta grande lei da vida, a fim de que possamos dar as mãos, pois ninguém consegue subir até vós sozinhos. Necessitamos da união, da solidariedade, pois sem ela seremos somente mais um. Muito obrigado pelo seu carinho. Abençoa todos os espíritos que nos ajudam. Ilumina-os ainda mais, para que eles tenham paciência em continuar a sua obra de reparação de nós, almas em burilamento, e no conjunto da nossa sociedade. Que assim seja.